Mobilidade urbana é o conjunto das condições de deslocamento de cargas e de pessoas no perímetro urbano, ou seja, como as pessoas e as coisas se transportam dentro das cidades brasileiras. Devido ao intenso processo de urbanização e crescimento caótico das cidades, o uso de transportes individuais motorizados vem aumentando e, consequentemente, reduzindo as viagens dos transportes públicos, contribuindo assim para a deterioração das condições de mobilidade da população dos grandes centros urbanos, principalmente em função do crescimento dos acidentes de trânsito com vítimas, dos congestionamentos urbanos e também dos poluentes veiculares. A percepção geral é que essas condições permanecerão por muito tempo, pois as políticas de incentivo à produção, venda e utilização de veículos privados prevalecem sobre as medidas de estímulo ao uso do transporte público e do transporte não motorizado. Por sua vez, os governantes vêm sendo bastante cobrados pela população, no sentido de adotar políticas públicas efetivas que promovam a melhoria das condições de mobilidade das pessoas e a redução dos custos de deslocamentos urbanos, principalmente deslocamentos que utilizam transporte público coletivo. Os dirigentes públicos possuem o encargo de buscar um sistema de mobilidade mais igualitário do ponto de vista social, com sustentação financeira e, ao mesmo tempo, sem excluir os mais pobres, além de gerar o mínimo de externalidades negativas possíveis. Para seguir este caminho, dois dos vários desafios a serem superados pelos encarregados é a mobilidade e o desenvolvimento urbano. Há pouco mais de 40 anos, a população brasileira vivia, em sua maior parte, nas áreas rurais, sem que houvesse muitas demandas por transporte de massa nos poucos aglomerados urbanos existentes. Hoje, após o início do processo de industrialização brasileira, cerca de 85% da população vive em centros urbanos. Assim, parte dos problemas urbanos vividos hoje é devido ao rápido crescimento das cidades sem que houvesse investimentos correspondentes na rede de infraestrutura urbana, formando grandes passivos nessa área. Os sistemas de transporte urbano são um exemplo claro dessa irregularidade entre o crescimento populacional e territorial urbano acelerado e a falta de investimento em infraestrutura de transporte de massa e não motorizado. Outro aspecto importante é a forma excludente como as cidades crescem. Com a ocupação das áreas mais periféricas pelos mais pobres e em função das maiores distâncias percorridas, o custo do transporte vai aumentando à medida que as fronteiras urbanas se expandem e reduzindo a rotatividade de uso do transporte público. A tabela 2 retrata este fenômeno de periferização dos aglomerados urbanos no período entre os censos de 2000 e 2010. Dessa maneira, em termos de reordenamento territorial urbano, o desafio é estabelecer políticas de aproximação da população mais pobre às áreas de maior dinamismo econômico-social, ou promover maior desenvolvimento às áreas mais carentes dos aglomerados urbanos, aumentando a distribuição dos empregos pelo território, pois isso permitiria reduzir a necessidade de grandes deslocamentos por parte dessa população. Atualmente, grande parte da população brasileira está localizada em regiões metropolitanas. No caso de aglomerados urbanos que apresentam extensas regiões com alta densidade populacional, como ocorre principalmente nas duas metrópoles nacionais brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, a tecnologia que possui melhores condições de viabilidade é a metroferroviária. No entanto, a parte dos projetos desse sistema necessita de grande investimento financeiro. Por isso, o país precisa programar políticas de investimento perenes em sistemas de transporte de massa, como o transporte ferroviário, o metroferroviário e o ônibus. Outro desafio em termos de viabilização dos investimentos são aqueles direcionados às periferias metropolitanas. Devido à alta procura por moradia, as pessoas com menor poder aquisitivo são obrigadas a morar nas periferias, nas quais recebem poucos investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana. As populações dessas regiões periféricas enfrentam diariamente inúmeros obstáculos de mobilidade, como a escassez de atividades em uma escala local e a performance do sistema de transporte público, que possui um baixo nível de conforto em função da acomodação em pé dos passageiros. É importante frisar que isso ocorre principalmente nos deslocamentos casa-trabalho. As condições desfavoráveis de mobilidade urbana contribuem para a diminuição das oportunidades de integração social dos habitantes das periferias metropolitanas, expondo assim situações significativas de exclusão social. Por isso, é necessário fomentar, junto às prefeituras das grandes metrópoles, projetos em políticas públicas que visem uma aproximação entre o emprego do trabalhador e sua moradia. Crescimento do transporte individual e queda do transporte público. Em meados da década de 1990, iniciou-se uma nova política de atração dos investimentos da indústria automobilística, e o Brasil vem passando por outra fase de aumento do transporte individual motorizado.
Essa nova política triplicou a capacidade de fabricação de automóveis e, com esse aumento de produção, foi necessário políticas que estimulassem a venda. As externalidades negativas geradas é um problema para o modelo de mobilidade estruturado no transporte individual, como as mortes no trânsito, que pode ser considerado o fator mais forte. No Brasil, são cerca de 50 mil mortes no trânsito por ano, e o IPEA estimou em cerca de 40 bilhões os custos com acidentes nas rodovias brasileiras e cerca de 10 bilhões nos aglomerados urbanos. E outros fatores são os congestionamentos e a poluição veicular, por exemplo. E enquanto o transporte individual foi crescendo, a demanda por transporte público sofreu quedas. Com o aumento de renda dos mais pobres, os sistemas de ônibus urbanos que atendiam 90% da demanda tiveram uma encolhida de cerca de 25%. Já o sistema de transporte público sob trilhos teve aumento de demanda, porém esses sistemas possuem baixa abrangência nas redes de transportes. Tanto as tarifas do transporte público por ônibus quanto os itens associados ao transporte individual tiveram crescimento acima da inflação nos últimos 15 anos. E em 2013, houve uma intensificação das manifestações populares contra os aumentos das tarifas, tendo uma redução real dos preços das passagens. No Brasil, o aumento da população mais velha já é uma realidade. E para isso nós podemos dizer que existem dois grandes fatores, que o primeiro é a queda da fecundidade e o segundo é o aumento da expectativa de vida. Em 1991, apenas 2,9% da população urbana tinha mais que 65 anos. Hoje em dia, quase 8% da população está nessa faixa e tem grande tendência de crescimento. Além disso, também podemos citar o número de pessoas com idade superior a 80 anos. Em 1950, esse número era de 153 mil pessoas. Porém, em 2020, esse número saltou para 4,2 milhões de pessoas acima de 80 anos, o que foi um dos impactos desse envelhecimento é a mobilidade urbana, porque atualmente a passagem em transporte público coletivo ela é gratuita para pessoas com mais de 65 anos, por lei. E com o passar do tempo e com o envelhecimento, cada vez mais temos passageiros gratuitos e menos pagantes. Tendo em mente que o custeio do transporte público ele é pago pelo passageiro pagante, isso faz com que as tarifas sejam mais altas, pois tem menos passageiros pagantes. Só para ter uma ideia, do custo da tarifa, 10% dela é apenas para os passageiros idosos e que não pagam, no caso. Isso aí tem uma forte tendência a crescimento, ou seja, mais aumento na passagem, no preço da passagem. Devido ao envelhecimento, a mobilidade urbana ela é um desafio real para os idosos, porque a estrutura ela precisa ser pensada como um todo, desde a própria residência, suas principais necessidades de convivência até um transporte melhor e mais amigável. Pensando também nas pessoas com deficiência, eu acho que é necessário investir em mais veículos sem degraus, calçadas e equipamentos mais acessíveis, pontos de paradas e terminais bem dimensionados e projetados no conceito mais acessível para todos, entre outras medidas também necessárias. Porém, acaba que com o pouco investimento nessas necessidades, dificulta muito a vida do idoso e também do deficiente, desfavorece essa parte da população. No Brasil, o custeio da operação do transporte público ocorre quase exclusivamente da arrecadação de tarifas, e a maior parte dos usuários são pessoas de baixa renda. Ou seja, quem financia a operação do transporte são as famílias de menor renda. Além disso, como não há financiamento externo, essas famílias pagam as gratuidades e benefícios concedidos a outros usuários. O gráfico demonstra esse perfil regressivo no financiamento do transporte público, pois quanto mais ricas as famílias, menos elas gastam com o transporte público. E isso é justamente o problema. Os pobres pagam muito enquanto os ricos pagam muito pouco. O que é ainda mais acentuado porque toda a sociedade se beneficia da existência do transporte público. Por exemplo, quando há greves ou deficiência na oferta de transporte, todas as atividades econômicas sofrem fortes impactos. Dessa forma, todos deveriam pagar, e como qualquer política pública de caráter social, os mais ricos deveriam contribuir com uma carga maior. Para que o financiamento do transporte público perca essa característica, pode-se pensar em novas fontes de financiamento extratarifárias, que proporcionam mais peso sobre grupos sociais que hoje praticamente não contribuem com o financiamento. Os usuários de transporte motorizado individual, carros e motos, por exemplo, poderiam sofrer taxação da gasolina,
taxação na aquisição dos veículos, taxação pela propriedade, taxação de estacionamentos públicos e privados que iriam para o financiamento do transporte público. O transporte individual vem crescendo muito em nosso país nos últimos anos e tende a crescer ainda mais. Esse fato é um grande desafio para os gestores de transporte público, pois os mesmos têm que planejar um modo em que o transporte público continue acessível em nosso país. Podem voltar a adotar o meio de cobrança da contribuição de intervenção no domínio econômico de combustíveis veiculares, para que assim o transporte público continue sendo acessível em grande quantidade, para não haver um desfoque ainda maior no deslocamento urbano através do transporte público.